Muitos reis reinaram em Judá e Israel. Muitos também escolheram servir os mesmos deuses que seus inimigos e se entregar aos costumes deles. Um declínio que estava apenas começando. Afastados de Deus, eles se privaram do seu agir e, consequentemente, da sua proteção. E o Reino do Norte foi o primeiro a provar disso, sendo tomado durante a quinta e última dinastia pelos assírios, com a queda de Samaria. O Reino do Sul resistiu sozinho por mais 122 anos, até que Jerusalém foi cruelmente sitiada e invadida pelo temido sucessor em ascensão, Nabucodonosor, rei de Babilônia. Arrancados de suas terras e condenados a viverem como cativos, os israelitas passariam os próximos 70 anos lutando pelo único e mais ameaçado direito que lhes restou: sobreviver. Mas, como prova da fidelidade de suas promessas, e para que ficassem sabendo que além dele não há outro, Deus enviou uma providência. Em uma avassaladora expansão, Ciro, o Grande, abatia todas as nações que ficavam diante de sua face. E não demorou muito para ser a vez dos babilônicos. Mas, ao invés de aniquilar as nações conquistadas, Ciro as poupava e libertava, deixando que vivessem cada um a seu modo, crença e onde quisessem. E foi assim também com os israelitas, que puderam retornar à sua terra e dedicar suas vidas à reconstrução de Jerusalém e do templo, para talvez um dia voltarem a ser como antes. Mas com a Pérsia chegando ao seu auge sob o governo de Dário, seduzidos pela prosperidade e comodidade de viver nos centros do agora maior império do mundo, muitos deles já não se viam mais retornando à sua terra. E em nome do que poderiam ser e ter, preferiram ficar. Mesmo vivendo em um reino que não era seu, Deus ainda tinha um propósito para o seu povo. E essa é a história de Hadassah, ou melhor, Esther. No ano de 483 a.C., o mundo conhecido estava sob uma única cor. Das margens do rio Indo até as areias do Egito, das montanhas da Anatólia às planícies da Mesopotâmia. Era o tempo do grande Império Persa, com grandes cidades como capitais: Pasárgada, a primeira capital, Persépolis, a capital cerimonial, Ecbátana, a capital de verão, e Suzã, a capital administrativa e de inverno onde passa a nossa história. O livro bíblico de Esther começa assim: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Esse Assuero não é uma figura lendária. Ele é identificado historicamente como Xerxes I, filho de Dário I, um dos mais poderosos reis da dinastia Aquemênida. Na tradição hebraica, ele é chamado de Assuero. Na história persa e grega, ele é conhecido como Xerxes. Governou aproximadamente entre 486 e 465 a.C. Foi o rei que enfrentou os gregos nas famosas batalhas das guerras médicas, incluindo Termópilas. Mas antes da guerra, houve um banquete. Suzã não era apenas uma cidade, era símbolo de poder absoluto. Colunas gigantescas, salões decorados com ouro, tapeçarias presas por cordões de linho fino e púrpura, camas de ouro e prata sobre pavimentos de mármore. O texto bíblico descreve com riqueza de detalhes a opulência daquele palácio. Nada era simples, tudo era grandioso. O império precisava mostrar sua força. Assuero oferece um banquete que dura 180 dias, 6 meses. Não era apenas festa, era propaganda imperial. Durante esse período, o rei exibia a riqueza do seu reino, a glória da sua majestade, o poder do seu exército e a lealdade de seus príncipes. Era uma demonstração estratégica de autoridade. Provavelmente preparava o cenário para sua campanha militar contra a Grécia. No fim desses 180 dias, ele oferece outro banquete, agora de 7 dias para todo o povo que estava em Suzã, do maior ao menor. O vinho corria livremente. A ordem era clara: beber sem restrições. O ambiente era de excesso de luxo,
excesso de poder, excesso de orgulho. E é nesse cenário que surge a primeira grande ruptura da história. Enquanto o rei celebrava com os homens, a rainha também oferecia um banquete para as mulheres no palácio real. Seu nome na Bíblia é Vasti. Muitos estudiosos associam Vasti à figura histórica de Amestris, esposa de Xerxes I. Amestris é mencionada por historiadores gregos como Heródoto, descrita como uma mulher forte, influente e de personalidade marcante. Se Vasti for realmente Amestris, estamos falando de uma rainha poderosa, não apenas decorativa. Isso muda a perspectiva. Ela não era uma mulher comum desafiando o rei. Ela era a rainha do maior império da terra. No 7º dia do banquete, quando o coração do rei já estava alegre pelo vinho, ele ordena que Vasti compareça diante dos convidados usando sua coroa real. O objetivo? Exibir sua beleza. Mas Vasti recusa. Um simples não. E esse não ecoa como um terremoto político. Num império onde a palavra do rei era lei irrevogável, uma rainha desobedecer publicamente significava algo perigoso. Não era apenas um conflito conjugal, era uma ameaça simbólica à autoridade masculina e imperial. Os conselheiros do rei entram em pânico. Se a rainha fez isso, todas as mulheres do império também desprezarão seus maridos. O orgulho ferido se transforma em um decreto. A decisão é rápida e irrevogável. Vasti não comparecerá mais diante do rei. Ela perde sua posição. O decreto é enviado a 127 províncias. Assim termina o primeiro capítulo da história. Um império grandioso, um rei poderoso, uma rainha destituída e aparentemente o trono vazio. Mas por trás dos excessos humanos, algo invisível começa a se mover. O livro de Ester não menciona o nome de Deus, mas sua providência já está em ação. O palco está montado. O império mais poderoso do mundo abriu espaço para uma jovem judia desconhecida. O banquete acabou. Os decretos foram enviados. A rainha foi removida. Mas o tempo passou. E o poderoso Assuero começou a sentir o peso das próprias decisões. O texto bíblico diz: passadas estas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de Vasti. Xerxes I era um rei conhecido por seu temperamento impulsivo. Historiadores relatam sua personalidade intensa, grandiosa, muitas vezes dominada por emoções. E agora, o grande rei da Pérsia estava sozinho. O trono era poderoso, mas o palácio estava vazio. Para resolver o problema, os servos do rei sugerem algo audacioso: reunir jovens virgens, belas de aparência, de todas as províncias do império. Uma espécie de concurso imperial. Não seria apenas escolha estética, seria uma decisão política. A nova rainha representaria a estabilidade após o escândalo de Vasti. Assim, oficiais foram enviados a 127 províncias, da Índia à Etiópia, do Egito à Babilônia, da Média à Judéia. O império começou a procurar uma nova rainha. Sem saber, estavam procurando Ester. Em Suzã, vivia um judeu chamado Mordecai, descendente dos exilados levados da Judéia para a Babilônia. Ele criara sua prima órfã, Hadassa. Hadassa, nome hebraico que significa murta. Mas ela também tinha outro nome, Ester, um nome persa. 2 nomes, 2 identidades, 2 mundos. Hadassa era judia, Ester era persa. Ela carregava em si a tensão de viver no império estrangeiro sem esquecer suas raízes. O texto diz algo simples, mas poderoso. Era jovem, bela, de porte e formosura. Mas sua beleza não era apenas exterior. Era uma jovem moldada pela fidelidade silenciosa. Ester é levada ao palácio. Não sabemos se foi escolha voluntária. Provavelmente não. Era uma convocação imperial. Ela entra no harém real sob os cuidados de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres. E algo acontece. Ela alcança o favor. Favor diante do responsável, favor diante dos servos.
favor que não pode ser explicado apenas por aparência. O texto repete essa ideia: Ester agradava. Mas ainda há um detalhe crucial. Mordecai lhe dá uma ordem: não revelar sua origem judaica. Ela obedece. Em silêncio, Ester guarda sua identidade. Antes de qualquer jovem comparecer diante do rei, deveria passar por 12 meses de preparação. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Era um processo longo, refinado, controlado. Nada naquele palácio era apressado. Cada detalhe era calculado. Enquanto o império preparava uma rainha, Deus preparava uma libertadora. Chega um momento decisivo. Ester entra na presença de Assuero, o homem que governava metade do mundo. O rei cujo decreto não podia ser revogado. O monarca que comandava exércitos incontáveis. O texto é direto. E o rei amou a Ester mais do que a todas as mulheres. Ela alcança graça diante dele, e então a coroa real é colocada sobre sua cabeça. A órfã judia torna-se rainha da Pérsia. Hadassa agora é oficialmente Ester rainha. O império celebra. Há um novo banquete, o banquete de Ester. Impostos são reduzidos, presentes são distribuídos. O rei demonstra alegria pública. Mas há algo que o palácio não sabe. A nova rainha é judia. Ela ainda não revelou sua identidade. E nos portões do palácio, Mordecai permanece atento. A história está apenas começando. O trono está ocupado, mas uma ameaça invisível se aproxima. Enquanto Ester se adapta ao trono, outra cena se desenrola longe dos salões luxuosos. Mordecai está sentado à porta do rei. A porta não era apenas entrada física, era local administrativo, jurídico, político. Ali decisões eram tomadas, ali intrigas eram tramadas. E é nesse lugar estratégico que Mordecai ouve algo perturbador. 2 eunucos do rei, Bigtan e Teres, guardas da porta, conspiram contra Assuero. Um plano de assassinato, um golpe silencioso contra o trono. Mordecai poderia ter ignorado. Afinal, ele era judeu vivendo sob domínio estrangeiro. Mas ele escolhe agir. Ele informa Ester e Ester informa o rei, em nome de Mordecai. A conspiração é investigada, confirmada. Os 2 homens são executados e o feito é registrado no livro das crônicas do rei. Registrado, mas não recompensado. Nenhuma promoção, nenhuma medalha, nenhum reconhecimento. Apenas silêncio. Mas aquilo que parece esquecido está sendo guardado para o momento certo. E então surge um novo personagem. Após esses acontecimentos, o rei Xerxes exalta um homem chamado Amã. Seu nome completo é Amã, filho de Amedata, o Agagita. E aqui está um detalhe histórico e espiritual decisivo. Amã é identificado como Agagita. Agag foi rei dos Amalequitas. Os Amalequitas eram inimigos antigos de Israel. Desde os dias do Êxodo, quando atacaram o povo hebreu no deserto, essa inimizade atravessou gerações. O rei Saul recebeu ordem para destruir Agag, mas falhou. Séculos depois, o espírito daquela antiga rivalidade reaparece. Amã carrega no sangue a herança de um povo que odiava Israel. E agora ele ocupa o segundo cargo mais alto, o chanceler do Império Persa. O inimigo ancestral está no coração do poder mundial. O rei ordena que todos se prostrem diante de Amã. Não era apenas respeito administrativo, era reverência pública, submissão total. Todos se inclinam, todos menos um, Mordecai. Ele não se curva, não por orgulho, mas por convicção. Alguns estudiosos entendem que o ato de prostração poderia ter conotação quase religiosa, algo que um judeu fiel não faria diante de um homem. Outros veem o peso histórico. Um descendente de Israel não se curvaria diante de um descendente de Amaleque. A antiga batalha espiritual ecoava naquele gesto. Amã percebe, ele vê Mordecai de pé,
imóvel, inflexível. E sua reação não é simples irritação, é fúria. Mas ele não quer punir apenas Mordecai. Ele descobre que Mordecai é judeu e decide algo muito maior: destruir todo o povo judeu, homens, mulheres, crianças. Um genocídio. O ódio pessoal transforma-se em plano nacional. A rivalidade antiga torna-se decreto iminente. O que parece apenas política é muito mais profundo. Não é apenas Mordecai contra Amã, é Amaleque contra Israel. É uma guerra que atravessa séculos. É o eco da batalha no deserto, quando Moisés levantava as mãos, enquanto Josué lutava contra os amalequitas. Agora, o campo de batalha não é o deserto, é o palácio. E a arma não será a espada, será um decreto imperial. O trono mais poderoso do mundo está prestes a ser usado contra o povo da aliança. Mas ninguém percebe algo essencial. A rainha do império é judia, e a história caminha para um confronto inevitável. O ódio de Amã não era impulsivo, era calculado. O texto de Ester 3:7 diz: no primeiro mês, lançaram o pur, isto é, a sorte, perante Amã, para escolher o dia e o mês. Mas o que é o pur? Pur é uma palavra de origem persa, que significa sorte. Era uma prática comum no mundo antigo, lançar sortes para determinar datas consideradas favoráveis. Pedras, ossos ou pequenos objetos eram arremessados como forma de consultar o destino. Para Amã era estratégia espiritual e política. Ele queria escolher o dia mais propício para exterminar os judeus. E a sorte cai sobre o 12º mês, o mês de Adar. Quase um ano de espera. 12 meses entre o decreto e a execução. Tempo suficiente para espalhar medo. Tempo suficiente para tornar o terror oficial. Mas enquanto Amã lançava sortes, o Deus de Israel permanecia soberano. Amã apresenta seu plano ao rei Xerxes. Ele não menciona judeus. Ele diz apenas: há um povo espalhado entre as províncias, cujas leis são diferentes, e não convém ao rei tolerá-lo. Manipulação política. Ele transforma diferença cultural em ameaça nacional, e então propõe: seja escrito um decreto para destruí-los. O rei retira o anel do selo real e o entrega a Amã. Esse gesto é crucial. O anel do rei significava a autoridade absoluta. Uma vez selado, o decreto tornava-se parte da famosa lei dos medos e persas. E essa lei tinha uma característica perigosa. Era irrevogável. Nem o próprio rei podia anulá-la. Neste decreto, não apenas se autorizava a morte dos judeus, como também se paralisavam as obras do templo. Como diz o livro de Esdras, em Esdras 4:6, durante o reinado de Assuero, foi escrita uma acusação contra os habitantes de Judá e Jerusalém. Assim, a construção do templo, tão aguardada pelos judeus por 70 anos, teve que ser interrompida, pois o povo precisaria voltar suas forças não para a reconstrução, mas para lutar pela própria sobrevivência. Cartas são escritas, seladas com o anel do rei, enviadas por mensageiros velozes a todas as 127 províncias. O conteúdo é brutal: destruir, matar, aniquilar todos os judeus, jovens, velhos, mulheres e crianças em um único dia, e ainda permitir saque. O império que se orgulhava de organização, agora organizava um massacre. E o texto diz algo perturbador. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Enquanto a casa de Amã celebrava, a cidade tremia. Amã confiou na sorte, confiou no acaso, confiou que os dados estavam a seu favor. Mas o livro de Ester nos ensina algo invisível. O pur foi lançado, mas o controle não estava nas mãos de Amã. O mês escolhido parecia distante, mas aquele intervalo seria o tempo da intervenção. O inimigo acreditava estar marcando o fim, mas sem perceber, estava marcando o início da reversão. A antiga lei dos medos e persas era irrevogável, mas havia uma autoridade acima dela.
O decreto estava selado, o dia estava marcado, e o povo de Deus estava sob sentença de morte. Quando o decreto chega a Susã, não é apenas tinta sobre pergaminho, é sentença de morte. Mordecai rasga suas vestes, veste pano de saco, cobre-se de cinza. Ele clama em alta voz no meio da cidade. O lamento não é apenas pessoal, é coletivo. Em todas as províncias há jejum, choro e pranto entre os judeus. O povo que havia sobrevivido ao exílio agora estava ameaçado de extermínio total. E Ester? Ela ainda está no palácio, ainda protegida pelas paredes de ouro, ainda distante do clamor das ruas. Mas a crise não ficará do lado de fora. Mordecai envia mensagem à rainha. Ele revela a verdade. Ela também está em risco. E envia uma frase que atravessou séculos. Quem sabe se para um tempo como este chegaste ao reino? Não era coincidência, não era acaso, não era sorte, como o pur de Amã. Era propósito. E então, Ester faz algo extraordinário. Ela pede jejum, 3 dias, sem comer, sem beber. Ela e suas servas e todo o povo em Susã. O palácio encontra o deserto espiritual. Antes de agir politicamente, Ester age espiritualmente. Ela entende que o decreto é humano, mas a salvação vem do alto. Após o jejum, Ester veste suas roupas reais, mas por trás da coroa há risco. A lei persa era clara. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada poderia morrer, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. Ela entra. O silêncio domina o salão. Diante dela está Assuero, o homem cujo decreto selara o destino dos judeus. O rei a vê e estende o cetro. Graça, favor, vida. Ele pergunta: "O que desejas, rainha Ester?" Ela não acusa imediatamente. Ela convida. Um banquete. Depois, outro banquete. A sabedoria dela não confronta de forma impulsiva. Ela prepara o cenário. Naquela noite, o rei não consegue dormir e pede que tragam o livro das crônicas. Ali está registrado: Mordecai denunciou a conspiração contra o rei, mas nunca foi honrado. No mesmo momento, Amã entra no pátio. Ele vinha pedir autorização para enforcar Mordecai. Ironia divina. O rei pergunta a Amã: "O que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar?" Amã pensa em si mesmo e descreve um desfile real. Cavalo do rei, vestes reais, proclamação pública. E o rei responde: "Faze isso com Mordecai." O inimigo conduz o justo pelas ruas proclamando sua honra. A forca preparada começa a se tornar armadilha. Chega o segundo banquete. O rei insiste: "Qual é a tua petição?" E então Ester revela, não com grito, mas com firmeza: "Se achei favor diante do rei, conceda-se-me a vida e o meu povo." O rei se surpreende. Quem é esse homem? E Ester aponta: "O adversário e inimigo é este mau Amã." Silêncio. O ódio antigo agora está exposto. Amã, que havia manipulado a lei, agora treme diante dela. O rei se levanta, irado. Ao retornar, vê Amã caído sobre o leito onde Ester estava. Isso sela seu destino. A forca que Amã preparara para Mordecai torna-se instrumento de sua própria execução. O decreto ainda existe, mas o inimigo já caiu. O lamento transformou-se em jejum. O jejum transformou-se em coragem. A coragem revelou a verdade, e a verdade derrubou o opressor. A história ainda não terminou. O decreto precisa ser enfrentado. Mas agora o trono não está contra o povo. A rainha é judia. Mordecai é honrado, e o inimigo está derrotado. O pur foi lançado, mas não foi a sorte que venceu, foi a providência. Amã está morto, mas o decreto continua vivo. A lei dos medos e persas era irrevogável. O extermínio dos judeus ainda estava marcado para o mês de Adar. Ester volta à presença do rei. Chora, suplica, cai aos pés de Assuero. O rei estende novamente o cetro. Ele não pode anular a primeira lei,
mas pode escrever uma nova. Então entrega seu anel a Mordecai. O mesmo símbolo de autoridade que antes esteve nas mãos de Amã, agora está nas mãos de um judeu. Um novo decreto é redigido. Não cancela o antigo, mas concede aos judeus o direito de se defenderem, organizar-se, reagir, lutar pela própria vida. Mensageiros saem apressados, cavalos velozes cruzam o império. O que antes era sentença de morte, agora é autorização para a resistência. E o texto declara: para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. O cenário começa a mudar. Chega o dia 13 de Adar, o dia escolhido pelo Pur, o dia que deveria marcar o fim de um povo. Mas algo inesperado acontece. Os judeus se reúnem, não como vítimas, mas como povo organizado. Autoridades provinciais agora os apoiam, pois o temor de Mordecai havia se espalhado. Em Suzã e nas províncias, os inimigos são derrotados. Os 10 filhos de Amã são mortos. A forca que simbolizava a opressão torna-se memória de juízo. O texto enfatiza algo importante. Eles não tocaram nos despojos. Não era guerra por lucro, era a defesa da vida. O dia planejado para a destruição torna-se dia de vitória. O que Amã lançou como sorte se transforma em símbolo de livramento. O mês que deveria trazer choro traz celebração. O medo se transforma em festa. A tristeza vira dança. O nome da celebração nasce justamente da palavra usada por Amã, Pur, plural, Purim. Assim nasce a festa de Purim, celebrada nos dias 14 e 15 de Adar. Uma festa marcada por leitura pública do livro de Ester, envio de presentes, ajuda aos pobres e alegria coletiva. É a memória de que o acaso não governa a história. Mesmo quando o nome de Deus não aparece no texto, sua mão está presente nos bastidores. Purim não celebra a guerra, celebra a reversão, livramento e o Deus que age no silêncio. Ester capítulo 10 encerra com um contraste impressionante. Amã começou exaltado e terminou na forca. Mordecai começou ignorado no portão e termina como o segundo homem mais poderoso do império. Respeitado, influente, buscando o bem do seu povo. A órfã tornou-se rainha, o exilado tornou-se governador, o decreto de morte tornou-se decreto de defesa, o dia de destruição tornou-se dia de celebração. O livro de Ester nunca menciona explicitamente o nome de Deus, mas cada capítulo revela sua providência. Na queda de Vasti, na escolha de Hadassa, na insônia do rei Assuero, na honra tardia de Mordecai, na queda de Amã, na reversão do decreto. Quando tudo parecia política, era propósito. Quando parecia sorte, era soberania. Quando parecia fim, era começo. E assim termina a história de Ester, com um povo preservado, uma festa instituída e a certeza de que mesmo no exílio, mesmo sob leis irrevogáveis, mesmo diante de impérios gigantescos, sua providência continua governando a história. No trono da Pérsia, uma mulher mudou o curso da história. Ester não tinha exército, não tinha poder militar, não tinha maioria política, mas tinha coragem. Teve fé quando o medo era lógico, teve ousadia quando o silêncio era mais seguro, teve posicionamento quando sua vida estava em risco, e por causa de sua decisão, um povo inteiro foi preservado. Ester nos ensina que mulheres não estão na história por acaso, estão para um tempo como este. Que cada mulher que ouve essa mensagem entenda que Deus continua levantando rainhas, continua escrevendo reviravoltas, continua usando coragem feminina para mudar destinos.